Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o segundo da série O que é a Verdade. E eu vou começar hoje contando uma história muito triste que eu ouvi ano passado. Em dezembro de 2018, um vídeo se tornou viral no YouTube. Era um vídeo que se passou na Indonésia. Um homem estava no topo de um prédio e de longe ele conseguia ver tsunamis chegando. Eu não falo a língua dele, mas ele repete várias vezes a palavra tsunami, tsunami. E imagina que ele estava tentando avisar as pessoas que estavam lá embaixo. Onde ele estava, ele tinha vista privilegiada para ver o mar e a tsunami chegando. E as pessoas que estavam lá embaixo não estavam dando importância para o que ele estava avisando. Por fim, 800 pessoas morreram. Quando algumas pessoas resolveram dar ouvidos ao que aquele homem estava dizendo, já era tarde demais. Ver se vocês conseguem entender um pedacinho do vídeo. A qualidade está um pouquinho ruim, mas depois dá uma pesquisada na internet. A man's beg people to flee, Indonésia Tsunami 2018. Mas o que a história desse homem tem a ver, Gabriela, com aquilo que você falou no vídeo número 1? Eu me sinto como aquele homem que estava em cima do prédio. Aliás, eu espero desenvolver o papel que ele fez, de estar num local onde você possa avisar as outras pessoas de que elas estão correndo perigo. E qual é o sinal? A gente vai para Mateus 24, ver os sinais que Jesus deixou. E eu espero que você não seja como as pessoas desse vídeo, que deixaram para dar atenção na última hora. 800 pessoas vieram a óbito. 800. Na Indonésia ocorrem muitos tsunamis. Quase que anualmente as pessoas estão meio que calejadas, parece que quase não sentem mais a diferença de quando um tsunami vem e vai arrasar tudo, ou quando vai ser um tsunami que se virou algo rotineiro. Eu espero que os sinais da vida de Jesus não sejam assim para você, que você dê a importância devida, que nós tenhamos a importância devida. Porque eu nasci num lar cristão. Os meus avós eram cristãos, minha mãe, meu pai, eu sou a terceira geração. Eu sou a terceira geração de pessoas da minha família que escutam sobre a volta de Jesus. Mas a volta de Jesus está sendo pregada desde o Gênesis, desde Adão e Eva. No capítulo 3, quando há a queda do homem, Deus dá a primeira promessa. E ele diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, a sua descendência e a sua descendência. E ele fala que viria um libertador e dá a eles o primeiro sinal de santuário. E o tempo de lá para cá só tem corrido. Jesus não voltou na época de Adão, não voltou na época de Noé, não voltou na época de Moisés. Ele veio na época dos discípulos do Novo Testamento e ele saiu prometendo que voltaria outra vez. Mas ele não voltou a segunda vez na época dos discípulos. Os discípulos saíram para pregar em todo mundo esperando que Jesus viesse, enquanto antes ele não veio. Muita gente achava que Jesus estava voltando quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial, quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Alguns cristãos esperavam que Jesus voltasse no período da Idade Média. Algumas pessoas pregaram que Jesus ia voltar no ano 2000. Ele não veio. Havia o calendário maia e os incas que falavam 2012. Mas vocês estão vendo que nós estamos cada vez mais nos aproximando e que em algum momento vai chegar ao fim. Jesus disse que aquele dia, nem a hora, ninguém sabe. Ele poderia ter voltado antes. Mas ele ainda não voltou. Quer dizer que você e eu temos tempo para nos prepararmos, para não sermos pegos desprevenidos como o pessoal foi pego na tsunami. E quais são os sinais que ele deixou pra gente? Mateus 24. Vamos lá? Mateus 24.
Eu quero fazer uma leitura bem dinâmica com vocês, porque eu prometi a vocês que eu ia ler durante a semana, e eu notei algumas coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Nos meus 31 anos e todas as vezes que eu li a Bíblia, eu ainda não tinha prestado atenção na maneira como Jesus divide Mateus 24. Vamos ler juntos? Começa no versículo 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, depois daquele momento, estando assentado no Monte das Oliveiras, agora Jesus já está na parte de fora de Jerusalém, antes ele está dentro do templo, depois ele sai. Momentos depois, os seus discípulos chegam para ele novamente e falam, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mas nota que quando Jesus estava falando, ele estava falando da destruição de Jerusalém e do templo. Quando eles estavam lá dentro do templo, ele estava dizendo: o templo vai ser destruído, Jerusalém vai ser tomada, e que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas os discípulos entendem que a destruição de Jerusalém como a destruição do mundo. Se Jerusalém fosse destruída, o mundo também seria destruído. Só que Jesus, ele dá profecias aqui de duplo cumprimento. Ele explica sobre a destruição de Jerusalém e ele explica também sobre o fim do mundo. As duas coisas. E ele começa no versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, olha o primeiro sinal, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, cuidado, para que ninguém faça você ser enganado. Porque ele vai deixar as profecias bem claras, mas algumas pessoas vão tentar fazer as suas traduções a seu bel prazer. E vamos aqui traduzir de acordo com Jesus, mais nada. E ele fala no versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Oxe, mas eu não estou perguntando sobre os sinais do fim, mas ele está dizendo. E se você continuar lendo, se você fez sua lição de casa, você vai ver que Jesus vai falar, e vai acontecer isso, isso e isso, mas ainda não é o fim. Vai acontecer isso, isso e isso, e é o princípio das dores. Vai acontecer isso, isso e isso, e então virá o fim. Então nós vamos começar estudando hoje essa parte que ainda não é o fim. Esses 3 sinais que ele fala que vão acontecer, mas que ainda não são indícios do fim. Será que esses sinais já aconteceram? Por isso a lousa. Vamos ver. Jesus disse o quê? No versículo 5. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Então vamos botar aqui. Falsos Cristos. Gabriela, qualquer falso profeta? Não. Se você fez a lição de casa, vai ver que mais na frente Jesus vai fazer distinção. E virão falsos profetas, falaram coisas erradas. E virão falsos cristos. E ele está falando a primeira coisa é falsos cristos. Falsas pessoas se dizendo serem cristos. E o próximo sinal que ele fala é guerras. Ele faz distinção de guerras. Desculpem a minha letra. E sim, eu sou canhota. Rumores de guerras. Tá, Gabriela, onde é que você quer chegar com isso? Você já leu um livro fantástico chamado Desejar a Todas as Nações? Se você ainda não leu, leia. Lembra que no outro vídeo eu falei dessa escritora americana chamada Ellen White? Eu estou novamente falando de outro livro que ela escreveu. Ela fala
contando a história de Jesus de maneira detalhada nesse livro, ela também fala alguns fatos históricos, e ela usa um dos historiadores mais famosos, que ele escreveu, se não me engano, são 12 volumes contando a história dos hebreus, e ele é contemporâneo ali do período de Jesus, e ele fala também um pouquinho sobre a destruição do Templo de Jerusalém. E ele fala também que Jesus fala, quando ele estava descrevendo alguns sinais de Mateus 24, ele estava mesclando sobre o fim do mundo e a destruição de Jerusalém. E a senhora White, ela fala que os discípulos não iriam conseguir suportar se ele falasse só sobre a destruição de Jerusalém. Imagina a tua terra natal, a tua cidade, a casa que você nasceu, que você cresceu, que tem todas as memórias da sua infância. De repente, chega alguém e fala que vai ser destruída. Eu cresci em Fortaleza. Eu cresci num sítio no bairro chamado José Walter. E quando eu me mudei de lá, eu achava... Na verdade, eu nunca tinha ideia de que eu ia me mudar de lá. Eu achava que eu sempre brincava com as minhas irmãs que nós iríamos crescer, casar, nós iríamos construir nossas casas dentro do sítio, uma ia ficar na frente, outra no meio, outra no final. A gente tinha até os lugares para construir nossas casas. E nós nos mudamos de lá, vendemos. A pessoa que comprou o nosso sítio derrubou todas as casas, destruiu todas as árvores. E quando eu voltei lá, que eu olhei, que não tinha nada, estava tudo varrido, todas as minhas memórias da infância, todas as minhas recordações mais amáveis, eu não tive como não conter as minhas lágrimas. Doeu. Agora imagina para os discípulos o que seria imaginar a destruição de Jerusalém com a descrição perfeita do mestre, ele tendo certeza que ia acontecer aquilo ali. A dor ia ser muito grande. Então Jesus mescla acontecimentos da sua segunda vinda e a destruição de Jerusalém. E ambos têm duplo cumprimento, porque algumas coisas vão acontecer nos dois. Mas vamos voltar para cá. Falsos cristos. Pessoas se dizendo ser cristos. Você já ouviu falar nelas? Aqui no Brasil tem um bem conhecido nos nossos dias, o Henri Cristo. Pesquise aí no Google, você vai encontrar. Se você colocar no Google sobre falsos cristos, pessoas se considerando Cristo, você vai ver desde o período pós-medieval, ou seja, o período pós-Idade Média, muitas pessoas afirmando serem Cristo. E se você ainda for mais a fundo, você vai ver um grande paralelismo sobre a história de Barrabás e Jesus. Você lembra quem era Barrabás? Barrabás era um salteador, um ladrão, um assassino. Ele matou alguns do exército romano e ele estava preso no mesmo dia que Jesus estava sendo julgado. E quando Pilatos, ele relata, ele fala para o povo: olha, vocês querem que eu solte quem? Barrabás, é um salteador, um ladrão, um assassino, ou Jesus, que é chamado rei dos judeus? Quem é que eles escolhem soltar? Barrabás. Você já parou para pesquisar sobre a história de Barrabás? Barrabás, ele se levanta no meio do povo judeu, ele querendo ser o Messias, o enviado. E ele era mais ou menos a ideia que os judeus tinham do Messias, porque eles queriam alguém que viesse para lutar contra o Império Romano de maneira física, brutal, violenta. E Jesus não era essa pessoa. Então nós podemos ver uma primeira pessoa se levantando ser o Cristo no período de Jesus ainda, Barrabás. Quer conhecer outras pessoas? Pesquisa aí no Google, na internet, você vai encontrar uma lista imensa. Hoje eu encontrei mais de 10 pessoas que se consideravam Cristo. Nossa, na Índia, no Japão, na China, na Europa, na África tem muitos. E tem muitos que se dizem assim: eu não sou só a encarnação de Jesus, como eu também sou a encarnação de Buda. Buda também é conhecido pelos hindus como um tipo de enviado, de ungido, de Messias. Como se fosse um Cristo também, mas não é utilizado o nome Cristo para ele. Mas veja que interessante a quantidade de falsos cristos. E qual era o próximo? Guerras. O período que Jesus estava vivendo é o período romano. O que acontece depois do período romano? Roma, ela começa a ser invadida por quem? Pelos bárbaros. E o que acontece nesse período? Guerras.
Depois da invasão bárbara, o que acontece com o Império Romano? Ele se desfacela em vários pedaços e a gente vai ver que vai nascer ali, dessa divisão do governo romano, vários pequenos reinos que agora eles vão se degladiar para saber quem é que vai subir e quem vai governar sobre eles. Nós vamos ver ali o surgimento do movimento europeu, as grandes potências. Vai surgir a Inglaterra, vai surgir a França, vai surgir a Alemanha, vai surgir a Rússia e você vai ver os povos se dispersando. E o tempo todo entre eles surgem guerras e rumores de guerras, porque muitas vezes eles diziam que um país ia invadir e ele não invadia. E muitas vezes um país anunciava de que, eu tô falando, tudo isso são fatos históricos, vai lá no Google e olha aí. Se eu tivesse como editar aqui o vídeo para colocar melhor, aliás, se alguém que estiver me assistindo tiver essa especialidade de fazer edição de vídeo e quiser me ajudar, vamos fazer parceria. Fala comigo aí ou no Face ou manda mensagem que eu tô aceitando pra gente fazer uma coisa mais elaborada. Enquanto isso, eu te dou as informações, você confirma tudo aí no Google, vai? Ele tem todas essas informações que eu estou te dizendo. Então, muitos países, para eles querendo que um país que poderia invadir o seu, ele virasse seu aliado e falava assim, olha, eu ouvi que o outro país, vamos ver, o país X queria invadir o país Y. Só que o país Y, ele fala para o país Z, dizendo assim, olha Z, o X está querendo vir me invadir, quando isso era na verdade mentira. Vamos fazer aliança e vamos invadi-lo. Surgiu muito isso nesse período pós-romano, onde estão surgindo esses novos movimentos ali no surgimento da Europa. Quem conhece a história sabe o que eu estou falando. Muitos rumores de guerra. E aí, Gabriela, será que pelo menos esses 3 sinais que Jesus falou já aconteceram? Já. Falsos cristos, guerras, rumores de guerras. Até hoje ainda tem. Em 2017, quando eu estava nos Estados Unidos, fazendo meu curso médico missionário, surgiu um rumor de guerra entre os Estados Unidos e a Coreia. E aí, se eles entrarem em guerra, o meu professor disse um dia pra gente na aula, pode ser que nem vocês não consigam voltar pro país de vocês, porque vai ser declarado estado de sítio, ninguém entra e ninguém sai. E aí? Teve guerra? Não. O que aconteceu ano passado? Aliança entre quem? Estados Unidos e Coreia. Ou seja, rumores de guerra ainda é uma estratégia utilizada hoje em dia. E aí, Gabriela? O que você quer dizer com tudo isso? Quero dizer que o cuidado de Deus por você e por mim é imenso. Ele falou que tudo isso ia acontecer, mas ainda não era o fim. Era só o começo. E eu quero encerrar o vídeo de hoje com mais uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Eu e a minha família, nesse período do final do ano, nós fomos para o casamento da minha irmã. E depois do casamento, nós tivemos o privilégio de ir para a neve. Período de inverno, a gente não queria perder essa oportunidade. E nós estávamos numa cabana, na neve, e tinha uma descida, uma rampa bem grande com neve, e nós pegamos alguns trenós pra gente descer. Eu desci, minhas tias desceram, muita gente desceu. E quando chegou a vez da minha mãe, ela foi descer, ela e a sogra da minha irmã, desceram de 2. E no meio da rampa onde a gente estava deslizando, tinha uma pedra que subia assim, e você podia fazer mais ou menos essa distância aqui, subir e descer. E como eram 2 pessoas que estavam descendo, a sogra da minha irmã pediu muito para o esposo dela que puxassem elas para o lado onde não tinham essa subidinha. E incrível, ele puxou para o lado de cá e o trenó no meio puxou e foi direto para aquela descida. E o que aconteceu? Subiu, desceu, com o peso das 2 que desceu, minha mãe sofreu um acidente. Ela sofreu uma fratura compressiva da T12. E ela, quando chegou lá embaixo, ela só caiu no chão e gritava de dor, tinha dificuldade de respirar. Nós descemos desesperados, levamos ela para o hospital. E naquela preocupação, e aí, será que fraturou? O que aconteceu com ela? E no momento, acho que para os filhos, uma das piores coisas é você ver a sua mãe com muita dor e você não tem muito o que fazer. E o que eu podia fazer era orar.
E quando a gente conseguiu finalmente chegar no hospital, que ela teve um atendimento, o médico passou logo medicação para ela, passou morfina, porque a dor da minha mãe era tremenda. Eu nunca vi minha mãe gritar tanto de dor. Ela ficou pálida de tanta dor, se tremia. E o enfermeiro estava difícil de pegar a veia dela. E eu comecei a orar e disse: Senhor, envia o teu anjo para pegar a veia da minha mãe, porque eu, como enfermeira, me ofereci para tentar ajudar, mas era a política do hospital de que não poderia. E eu fiz o que eu podia, orei. E o enfermeiro, finalmente, ele decidiu chamar outro enfermeiro. Veio outro enfermeiro e pegou a veia da minha mãe. Sabe qual era o nome desse enfermeiro? Gabriel. Eu orei pedindo pelo anjo do Senhor. E veio o anjo do Senhor. Depois nós fomos para fazer o exame e a minha oração o tempo todo era: Senhor, faz tu esse exame, que minha mãe não precise de cirurgia, que não tenha nenhum dano em órgãos internos, que tenha sido o mínimo possível. Nós entramos lá na sala para fazer a tomografia e o técnico foi um amor de pessoa. Ele tentando falar com a minha mãe, acalmar, explicando todo o processo. Me deixou ficar dentro da sala com ele, para eu poder ficar falando com ela pelo microfone para acalmar. E fizemos os exames e assim que fez o exame, que terminou, ele olhou para mim e disse assim: olha, aparentemente as coisas estão tudo normal, mas se tiver algo mais detalhado, só o especialista vai poder te dizer, mas eu posso te dizer que não tem nenhum sangramento interno e todos os órgãos delas estão perfeitos. Eu, graças a Deus. E a gente começou a sair da sala da tomografia e minha mãe olhou para aquele senhor tão gentil e falou assim: puxa, você me tratou tão bem, eu gostaria muito de saber seu nome. Ele olhou pra gente e disse assim: meu nome é Jesus. Jesus. E aquilo me emocionou, não tive como conter as minhas lágrimas. Eu olhei pra ele e disse: deixa eu te dar um abraço. Mesmo ali diante da dor e de toda a situação que era muito estresse, Deus mandou pequenas coisinhas para dizer: eu tô com vocês aqui na tribulação. Muitas vezes Deus não prometeu dias fáceis. Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias. E depois que a gente saiu de lá, que a gente colocou, minha mãe estava medicada, estava com um colete para proteger a coluna, a gente ainda estava preocupado se ela deveria voltar para casa ou não. E o que nós deveríamos fazer, os passos a seguir. E Deus, Ele foi nos dando cada dia mais promessas do seu cuidado, do seu carinho. E uma delas foi que na sexta-feira seguinte nós estávamos fazendo o culto de pôr do sol. E nós estávamos cantando uma música que dizia: In your time, no seu tempo. No seu tempo, Deus faz todas as coisas perfeitas. E minha mãe estava dizendo o tempo todo que naquele processo ela estava aprendendo muito com Deus. Ela dizendo: as coisas não vão funcionar do meu jeito, vão funcionar do jeito de Deus. E depois a gente leu o Salmo 34. E foi incrível, porque dos muitos versos que tem, ele fala assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos sempre atentos ao seu clamor. Os justos clamam, o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. E o versículo 20. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. E todo o salmo falava muito do momento que ele estava passando com a minha mãe, mas esse verso, ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles sequer se quebra. Não quebrou nenhum osso da minha mãe. Ela ficou com uma compressão da T12, estava comprimido no seu disco. E essa é uma dor desgraçada, mas Deus estava dizendo: mas eu te protegi, ainda assim poderia ter sido algo pior. O fim do mundo é algo inevitável, mas segurar na mão de Deus é algo imprescindível, porque Ele diz que vai passar conosco por cada uma das coisas. E é o que eu quero te dizer hoje: escuta o aviso que Ele está te dando. A tsunami, sobe no prédio mais alto, vai lá ficar do lado dele, porque lá embaixo vai ser muito pior. Perto está o Senhor dos que os ouvem, dos que têm o coração quebrantado.
e salva os contritos de espírito. O que é a verdade? Tá aqui. Até o próximo vídeo.